Olá, pessoas, boa noite. Eu sou o Juliano. Começando agora mais um episódio do Pode Ler e Escrever. E na noite de hoje eu tenho aqui comigo o Rafa Souza. E aí, Rafa, tudo bem? Como que você tá? Tudo certo por aí? Tudo certo, meu amigo. Tudo em paz, graças a Deus. Cara, que bom. Bom, o episódio de hoje, eu acredito que ele vai ser um tanto quanto diferente da maioria dos episódios, porque eu costumo trazer escritores aqui, né? A maioria dos convidados são escritores. Mas no seu caso, você é um profissional que dá um grande suporte para escritores, faz um trabalho incrível e você pode até me corrigir, mas provavelmente os escritores de fantasia, de alta fantasia que seja, te procuram bastante. Então, Rafa, eu já quero começar te perguntando assim, já falando o que é o seu trabalho? Explica para a gente. Que o que eu falei até agora só gerou uma curiosidade, né? Fala para a gente rapidinho, antes de eu já começar com as primeiras perguntas, são dúvidas diversas que eu tenho. Tá, eu sou Rafael Souza, né, como eu li em geral. Cara, que legal. Resumidamente, é isso. Sim. Não. É isso. A ideia, resume, a gente vai destrinchando todas essas áreas, né, ao longo do episódio. Mas antes, Rafa, da gente ir para a primeira pergunta, quero falar do Clube de Autores, que é o nosso apoiador, o nosso patrocinador. O Clube de Autores, a maior comunidade de autores independentes do Brasil, tem mais de 50 mil profissionais, escritores cadastrados, quase 80 mil livros publicados, e representa mais de um quarto dos livros publicados no Brasil. Então, é uma oportunidade bem legal para quem quer ter o sonho do livro, tanto físico quanto digital, publicado e em mãos. Então, quem quiser saber mais, tem um QR Code na tela e também na descrição, tanto do vídeo quanto das plataformas de áudio, tem o link para você acessar e conhecer mais a nossa parceria. Bom, Rafa, como você disse, né, você é cartógrafo, né, e você naturalmente tem uma afinidade muito grande pela cartografia de uma maneira geral. Quando que surgiu esse interesse, né, o primeiro contato? Foi na escola? Foi numa aula de geografia? Como que foi esse contato? E aí depois a gente vai para a segunda parte que complementa, que é a parte do ser um artesão, né, do artesanato, do trabalho manual. Mas da cartografia, como que surgiu assim essa paixão? Ah, tudo surge e ressurge na minha vida com Bernard Cornwell. Quando eu era pré-adolescente, sem nem quanto tempo, Alguns anos atrás, né? alguns anos atrás, meu irmão mais velho tinha ganho de presente O Rei do Inverno, de Bernard Cornwell. Uhum, E uhum, eu achei aquela capa muito bonita, eu peguei o livro para dar umas primeiras folheadas. E logo no início, tanto tem uma lista de personagens como de locais e tem um mapa. E mesmo uhum. o mapa sendo simples, eu achei aquilo ali de uma beleza muito grande. Então a primeira coisa que me chamou a atenção no livro foi o mapa. Eu Legal. reproduzi na época de olho e tal. E o interesse pela cartografia ela ainda era e é muito artística. Uhum, Ela tinha esse viés de eu olhar e enxergar a beleza do mapa e continuar me encantando pela beleza do mapa, como eles uhum. eram bonitos e compunham obras. E com o passar do tempo, eu como pré-adolescente ali, começando a jogar no computador, fui conhecendo Uhum. Warcraft. E aí com Sim. Warcraft, Joga até hoje, por sinal. que é muito Sei bom. bem. Ah, é um Exato. jogo gostosinho, sabe, de jogar. Sim. Warcraft, Mythology, Empires, Uhum. também. Sim. E todos esses jogos, né, RTS, eles tinham esse modo de criação de mapas. Então, eu Sim. primeiro me encantei com aquela beleza simples do mapa de Cornwall, depois eu fui me encantando com todas essas possibilidades que os jogos me transmitiam. Então, o meu interesse e a minha paixão ela surgiu muito pela estética, da beleza Sim. do mapa, o que ele acrescentaria à obra. Obviamente, depois eu li O Rei do Inverno e fiquei encantado, sou apaixonado por Cornwall, por causa de Rei do Inverno e a trilogia da Busca do Grau. Mas surgiu nisso, a paixão pelo mapa, pela beleza do mapa, por compor uma Uhum. obra, deixar ela mais rica. Sim.
é um complemento, né? É um, é um complemento visual muito importante, né? Muitas das vezes pro, pro leitor, né? Fora o aspecto visual. Eu tenho pegar assim, eu tenho alguns livros de fantasia aqui, por exemplo, vários do Tolkien, né? E alguns têm mapas, né? A HarperCollins manda. A gente não é um trabalho artesanal bem mais interessante assim que você, né? Uma folha, né? Uma A3, alguma coisa assim. Mas a gente consegue ficar inserido, eu imagino, mais na história. A gente consegue caminhar junto com o personagem. E você Sim, citou alguns RPGs, né? Tanto de mesa quanto de computador. São mapas de exploração. Acho que é você estar junto ali. Eu tenho muito esse sentimento, né? É você estar sim. junto ali. Acho que é um aspecto bem legal. E aí, qual que foi a virada, vamos colocar assim, da admiração para a produção? Né? No alinhamento que a gente teve prévio da pauta, você disse que veio muito da sua mãe, né? Essa parte do trabalho manual. Conta um pouquinho como que foi esse contato também. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, minha mãe, como artesã, uma artista plástica, ela, ela era muito inquieta e desenvolvia produtos, era Uhum. desenvolvedora de produtos. E com isso, eu tive como é que fala? Ô, rapaz, agora me fugiu. Eu tive esse contato Sim. muito próximo desse desenvolvimento de produtos. Então isso ficou, essa experiência foi me marcando e fazendo parte da minha vida. Uhum. Ela, ainda como artista plástica, nesse intuito de querer fazer alguma coisa, por ser inquieta, por ter uma criatividade que queria sair de dentro para fora, se transformar em algo sólido, ela pensou em criar algo. E foi quando ela Uhum. teve a oportunidade de fazer o papel. Encontrou uma Legal. pessoa que disponibilizou o material, que é feito com o tronco da bananeira, o bagaço Uhum. da cana-de-açúcar, a coroa de abacaxi, a folha de carnaúba, a capim-elefante, tudo essas fibras naturais que porventura são descartadas, né? A gente Sim. moe a cana e fica só o bagaço. A gente Sim. pega isso e transforma em papel. O tronco da bananeira, ele só dá um fruto e depois ele tem que ser cortado para outro nascer. Então, Uhum. na época, ela pegou isso e fez os primeiros testes. Começou a fazer o papel. E nesse trabalho dela de desenvolver produtos, ela criou flores, Uhum. luminárias, convites para casamento, Que legal. embalagens diversas, tanto para presentes como Uhum. garrafas para garrafas de vinho, né? Caixas retangulares para garrafas de vinho. E esse contato que eu tive dessa produção artesanal me encantava muito, porque era um trabalho todo manual, pesadíssimo. Eu acho que entre eu, ela e meus irmãos, os meus irmãos têm alergia ao material, menos eu Uhum. e ela. Então, Uhum. é, é, esse contato foi mais próximo. Quando ela tinha que desenvolver algum convite de casamento, eu estava ali junto. Então, eu achava sempre um material muito bonito de se ver, muito fascinante de se trabalhar. E eu cresci com Uhum. aquilo. E como criança, eu tenho de reconhecer que eu tive o privilégio de somente estudar. Sim, Eu não, sim. eu não. Ela diz aqui que o meu primeiro trabalho era: Rafael, me dê um copo d'água. Já tô indo. Aham. Trabalhar Eu para ela, como se fosse assim, trabalhava né? para ela. Foi Aham. isso, com 7 anos de idade, sabe? Uhum. Mas sempre ali, em contato com aquele papel. Aí eu fui envelhecendo e tal, né? Saindo da adolescência, jovem adulto e tal. Os meus interesses já tinham mudado. Eu já não estava tanto focado no papel, como ela também não. Isso passou a ser algo esporádico na vida dela, esse trabalho com Uhum. artesanato. Então também ficou esporádico para mim, mais ainda. Meus interesses Uhum. mudaram, fiz minha faculdade, me tornei malabarista, palhaço de nariz vermelho e Uhum. tudo, sempre em contato com a arte, claro.
Sim. interessado por poesia, essa era uma das outras coisas que me fizeram distanciar também da parte gráfica. E na faculdade, eu tive a oportunidade do meu TCC ser um plano de negócio. E aí eu pensei, pô, meu irmão vai casar, a gente tá fazendo o convite de casamento dele, eu vou apresentar isso à professora, que Uhum. era a minha coordenadora, minha orientadora e tal. Ela disse, ela achou a coisa mais linda do mundo e orientou que eu levasse aquele trabalho adiante, sabe? Uhum. Não somente como um TCC, mas fosse uma empresa. Sim. Eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, vou falar aqui com maninha e tal, pra gente botar essa ideia pra frente. Era uma coisa que a gente gostava de Sim. fazer, sempre gostou e ainda ama fazer isso. E pronto, apresentei. A gente começou a produzir mais algumas folhas, meu outro irmão casou e a gente fez mais um convite diferente. E Uhum. só se encantando e apaixonado, se apaixonando cada vez mais, de novo, por aquele material. Foi então que eu aprendi a fazer o papel, de verdade. Legal. E eu acho que em 2016, 2017, eu Uhum. aprendi a fazer o papel. Ela passou a me ensinar. Tem coisas que eu ainda estou aprendendo e tal, porque Uhum. ela é a mestra, ela tá há mais de 20 anos fazendo isso. Eu não. Uhum. Eu ainda vou completar, sei lá, 10 e olhe lá, Uhum. eu acho que uns 5, né? Enfim, 6 anos, né, agora. É, E só então com esse contato de novo foi que o meu olhar começou eu ter um olhar diferente sobre aquele material. Eu tinha a Uhum. paixão de criança, o encantamento quando eu era criança e agora eu sabia como era feito. E o meu encantamento e a minha propriedade sobre o assunto era totalmente diferente. A minha Uhum. paixão sobre aquilo era totalmente diferente. Eu passei a ter as minhas experiências criando produtos, criando novas flores, né, design de flores, Sim. imaginando luminárias, arandelas, biombos, tudo que fosse possível fazer com o tronco da bananeira, sabe? Seja o tronco da bananeira que diga, seja o bagaço da cana-de-açúcar ou Uhum. mesmo a casca do coco, que é algo que a gente Uhum. ainda está meio que estudando como fazer papel a partir do coco. Uhum. Então, depois disso, depois desse contato, de começar a trabalhar com artesanato decorativo, né, nesse sentido de flores, eu estava desempregado, estava desesperado, Sim. sem nenhuma perspectiva de conseguir um emprego. É como, eu não sei se você já ouviu o termo, né? Desempregado. Existiam os desempregados e os desacreditados, né? Sim. Que é Eu, depois, né? É depois de estar desempregado, né? Que você é que passa. Tá de fato desacreditado com a sua profissão, com o seu é, momento, né? você acha que não vai conseguir mais, sabe, um emprego. Sim. Ah, então, eu estava aqui meio já sem esperança de conseguir algo na minha área de formação. Estava trabalhando com artesanato por paixão, mas também era uma parada sofrível, porque era Uhum. e é trabalhar com arte, não é nada Sim. fácil. Exato. E eu tava num dia assim pô, tô muito esgotado mentalmente. Sim. Uma amiga tinha dito ali na época da faculdade, em 2016, qual foi a última vez que tu parou para ler? Né? Agora não é ler livro acadêmico, não. Lê uma fantasia, lê terror, romance histórico, ficção científica. Qual foi a última vez que tu parou para ler? E aquilo, ó, me martelou por muitos anos. Em 2019, 2016 para 2019, 3 anos. Eu, nesse estado mental cansado, eu pensei, pô, verdade. Acho que eu estou precisando de um lazer diferente. Eu tinha somente a literatura acadêmica, não tinha mais Uhum. ficção para eu ler. Eu sabe de uma coisa? Quando eu era adolescente, eu li Cornell. Eu não terminei de ler
a trilogia do Arqueiro. Vou lá, vou comprar e vou começar a ler. Quando eu comecei a ler, que eu me encantei de novo por Cornwell, eu vi aquela necessidade de ter um mapa do lado. E no segundo Sim. livro tinha um. Rafael, eu sei que eu não sou uma pessoa fácil. Eu poderia ter tirado uma xerox do mapa. Sim. Sabe, não sabe de uma coisa? Eu já desenhei nesse papel aqui, eu sei que a tinta pega. Eu tenho um mapa aqui. Eu vou desenhar. Desenhei por cima. E ficou a coisa mais linda que eu tinha feito no papel até o momento na minha vida, naquela época. E eu fiquei encantado. E continuei lendo meu livro. Sim. E era O um papel objetivo tradicional nesse aí, você era ainda o não tinha papel. imaginado, né? Não, já era nesse papel aqui Ah, de sim. bananeira. Eu tinha algumas folhas. Então já deu essa fagulha do tipo assim, às vezes sem querer, vamos colocar assim, você achou ali o seu É, negócio, né? e eu sabia que o papel, porque aqui a iluminação não tá boa, nem por Instagram dá para ver direito assim, dá para você sentir, perceber. Eu converso Uhum. muito com os clientes e eles falam, de perto é outra coisa. Porque por foto a gente vê algo, mas tem toda a distorção de uma edição, Sim. da tela do celular e tal. Mas olhando o papel e sentindo, tocando, sentindo a textura das fibras é totalmente diferente. Mas eu sabia à época que ele se assemelha a pergaminho. Então, Sim. vou pegar esse papel aqui, se assemelha a pergaminho, não sei se vai ficar bonito, mas pelo menos eu vou ter algo aqui feito à mão, de algo que eu gosto só para mim. Não pensava Uhum. em vender, em ter Ah, cliente, em sim. participar de feira, nem nada. Era só para mim. O item de colecionador pessoal feito por mim. Uhum. Fiz, ficou muito bonito. Terminei de ler o livro ali naquela tarde. Desci, eu disse, amanhã, que desenho aqui que eu fiz, ficou legal? Meu filho, aí foi aquele negócio, né, de Aham. mãe, né? Que Sim. coisa linda e tal. Disse, deixa eu falar aqui com o Gorete. Gorete é uma pessoa que trabalha com moldura, que tem uma loja de moldura que trabalha com muitos artistas, arquitetos, enfim. Uhum. Deixa eu falar aqui com ela. Mostrou, mandou foto, levou no outro dia. A dona da loja já disse assim: então, Socorro, eu já vou arranjar o primeiro cliente para Rafinha. Que legal. Foi o meu primeiro cliente. Eu fiquei muito nervoso porque foi para uma fazenda Uhum. que estava no ano seguinte, ia receber o título, ia completar 100 anos, e naquele ano tinha sido posta no roteiro histórico-cultural da cidade de Araruna. Uhum. Então, era algo que a prefeitura já tinha feito, incluiu aquela fazenda como parte do roteiro histórico. E no outro ano ela ia se tornar centenária. E o dono da fazenda pediu para eu reproduzir a cidade no papel. Eu, na época, não sabia precificar, eu fiquei nervoso porque eu Uhum. pedi um prazo de um mês para um negócio que eu tive que entregar 15 dias, mas que eu precisava de dois para fazer. Aham. E dali, quando eu fiz, que deu certo, que ficou bonito, que o dono da fazenda disse assim: superou minhas expectativas, eu não pensava que ia ficar tão Uhum. bonito assim. Eu senti um quentinho no coração Uhum. e, e pensei, pô, eu acho que aí tem um mercado. Que Foi legal. aí. Apresentei para uma prima, que apresentou para um amigo que estava montando uma feira de artesanato na cidade, uma feira com proposta nerd, e aí fui crescendo, falando com um, falando com outro, apresentando para um, apresentando para outro, conseguindo um cliente aqui, um cliente acolá, e saindo do meu estado, né? A minha arte indo para outros locais. E foi assim que foi esse meu contato, primeiro, entre mapa, papel e a união dos dois.
E é algo que eu posso dizer, em parte começou lá atrás, quando eu era criança, foi Sim. reforçado na pré-adolescência, mas que só começou como uma profissão agora, em 2019. Uhum. Completou 3 anos esses dias, acho que segunda-feira. Pô, que legal, cara. É uma história bem interessante, assim, e diferente, né? Se a gente for pensar, é, assim, a arte, ela pode para diversos níveis, formas e tipos, né? Não tem muito, não tem limites. Mas você fez união assim da criação do papel com cartografia, é algo que para mim é diferente, que você falou, você viu o mercado, você vislumbrou algo que não existia. Hoje se existia, existia muito pouco, né? E foi muito rápido, né? Entre seu primeiro mapa e até o primeiro cliente, pelo que você contou, né? Você Sim. fez, levou para emoldurar e já apareceu um primeiro cliente. Então, eu imagino que assim as coisas devem ter acontecido muito rápido para você, né? Então, a partir do momento que teve essa primeira fagulha, foi acontecendo, né? Foi acontecendo e muitas das vezes, assim, eu acredito que não só pela habilidade, né? Pelo todo esse dom que você tem, mas porque é um mercado novo que as pessoas foram descobrir e falaram assim, eu preciso disso, nunca vi ninguém fazendo isso. Talvez Uhum. o cliente chega para você de repente assim, né? É, às vezes curioso para saber pelo resultado mesmo, ele Sim, quer complementar a história dele. Imagino que assim, as abordagens são talvez sejam muito nesse sentido, né? sim, eu já tive cliente que chegou para mim dizendo assim: olha, eu estava simplesmente procurando mapa aqui no Instagram e achei seu perfil. E achei a coisa mais linda do mundo. Eu não sabia que isso existia, eu não sabia que isso poderia Uhum. ser feito. E eu quero fazer meu trabalho com você. É um presente que eu vou dar para um namorado, é um presente que eu vou dar para minha Sim. mãe. Eu já fiz uma reconstituição de um mapa de agora vai me fugir o ano, 1914. Uhum. 1914, que era de uma família refugiada da Primeira Grande Guerra e tinha vivo na época, tinham os pais e tal. A criancinha da história que eu tive que criar o mapa, a criancinha hoje é a bisavó, é a matriarca da família. Então eu Uhum. peguei todo aquele cenário de um vilarejo na Itália, Uhum. em Udine, na Itália, é, e recriei, buscando referências da época, de como eram as casas, como seriam, sabe, Uhum. o local, e recriei esse mapa de 1914, que foi dado como presente de Natal no ano de 2021. Que legal. E, tipo, olha a história de tudo isso, Uhum. do que toda a família passou. E daquela senhora que hoje é bisavó, que saiu de lá quando era criança. Eu tive a Uhum. oportunidade de fazer isso e foi uma experiência incrível. Como também da pessoa chegar para mim e dizer: olha, eu acho um mapa de Silent Hill na internet. Eu posso imprimir, eu posso mandar fazer num Canvas, mas eu quero um mapa de Silent Hill do jogo feito Uhum. num papel artesanal, que é Sim. algo surreal para quem faz aqui Uhum. trocentos mapas de fantasia, tá fazendo um mapa de terror de um jogo Sim. sucesso no mundo inteiro, sabe? Que Então, as legal. experiências são muitas e as formas de chegar também. Uhum. Isso vai enriquecendo, né, o seu portfólio e seu desenvolvimento profissional nessa Sim, variedade, né. E você falou um pouco mais cedo que ele tem muito aspecto similar, visual, um pergaminho, e naturalmente nos remete a eras mais antigas, né. Então, quando você deu esse exemplo, né, dessa família, até o da fazenda, é quase que dá aquele sentimento de um material de época, né. É como se aquele mapa fosse criado séculos atrás, então resgata sentimentos, né? É muito além sim. do próprio material ali. Então, da bisavó, eu acho que traz um aspecto
E é uma responsabilidade muito grande também, né? Que você Sim. não, talvez não seja o objetivo inicial, mas acaba que você também entrega uma nostalgia ali para quem está, né, te contratando. E também, né, dos livros de fantasia que boa parte deles são em eras passadas, então é um ótimo complemento nesse sentido, né? Sim, essa observação que você fez, que é como se fosse feito eras atrás. Eu tive um dos Uhum, meus primeiros clientes, ele pediu para fazer um mapa de RPG. E existia um modelo pronto, era do Symbaroum RPG. uhum. E ele disse: Olha, eu quero que tenha isso. O restante, você é o cartógrafo da aventura. Sim, que legal. Crie. Uhum. Então, eu meio que me transformei num personagem e tentei entender como um cartógrafo à época poderia fazer um mapa de um mundo de fantasia, escutando boatos, profecias, Uhum. fazendo suas investigações na própria cidade, com o povoado, para entender o que o povo tinha de suas crendices e tudo, e fui montando, replicando o mapa e criando algo novo em cima. E é meio que eu tive essa sensação de, pô, eu estou fazendo algo de tempos imemoriáveis que hoje está Uhum. chegando na mão dos Sim. jogadores. E aí também é um trabalho de muito estudo, né? Você tem que estudar justamente para conseguir transmitir isso, principalmente quando, tipo assim, ó, tá na sua responsabilidade. Às vezes tem poucas referências ali, você tem que correr atrás para superar as expectativas, né? Não é um trabalho que você pega algo pronto e só transmite para o papel. É toda uma construção prévia antes de pôr a mão na massa, né? Sim, sim. Eu fiz um mapa da Terra-média. Beleza, existem vários cartógrafos fazendo, muitos Uhum. habilidosos. Eu tenho minhas referências que eu fico, meu Deus, um dia eu vou ser que nem ele, né? Quando eu Aham. crescer. Tanto na estética, que é muito agradável, como na habilidade também. Mas essa liberdade para criar, não somente reproduzir, porque como eu trabalho com o decorativo, muita gente que Uhum. quer a reprodução do mapa da Terra-média do livro da Sim, HarperCollins. Então, sim. eu faço, é arte, mas também é um produto, né? Então, eu Uhum. tenho que fazer o que o cliente quer. Mas quando dá essa liberdade de pesquisa, eu fiz o mesmo mapa da Terra-média. Eu fiz, na verdade, Uhum. o meu mapa da Terra-média numa folha de 1,10 m por 60. Ó. Então, eu comprei aquele Atlas da Terra-média, eu tô olhando aqui para ele, Aham. que é bem raro, né, de se Sim. conseguir. Encontrei ele em português. Um amigo meu aqui jogando RPG disse: Ei, Rafa, eu tenho isso aqui, justamente no momento que eu No- precisava. Aham. Então, Que opa, legal. quero, nem podia pagar. Vem, vou vender um mapa aqui e compra esse livro, te dou o dinheiro. Aham. Comprei e comecei ali a estudar a Terra-média para criar o meu mapa da Terra-média. Então foram 2 meses produzindo papel e mais 3 meses produzindo o mapa, Uhum. estudando, criando, Uhum. corrigindo, pegando referência, fazendo referência no mapa daquilo que foi dito na introdução do Hobbit, que é aquela Sim. ideia do último dia de Durin ser o Sol e Uhum. a Lua, de não estarem mais na capa e só ter um exemplar com um aluno esquecido na época por Tolkien. Então, Uhum. pegar essas referências do livro e da história pessoal dele também colocar na obra. Então foram 3 meses trabalhando nisso e estudando, sabe? Não somente Uhum. montando, realmente quando é para criar mesmo essa liberdade para criar, tem-se essa liberdade e essa Uhum. obrigação de estudar. E o que é muito bom também. Imagina assim, você como artista, né? O que que te dá mais, é, talvez prazer, satisfação é justamente ter que estudar, poder colocar a sua criação ou aquela simples reprodução? Que eu imagino que a simples reprodução é mais prático, é mais rápido, mas às vezes não atinge aquilo que o artista quer, né?
quer colocar aquele seu detalhe, aqueles seus estudos, né? Imagino que isso deve ser um pouco mais satisfatório, né? Prazeroso. Prazeroso, Sim. né? Eu gosto de fazer as reproduções. Ela tanto é mais rápido como financeiramente, né? Eu não posso Sim, fugir ou fingir em relação a isso. Financeiramente é bom também porque sai e entra dinheiro muito mais rápido, sim. mas o prazeroso mesmo, que eu me deleito de verdade num mapa é criando, sabe? Quando eu tive que criar aquele mapa histórico de 1914, quando eu tive Uhum, de criar um mapa de RPG, ou mesmo esse da Terra-média, de poder fazer a minha visão sobre aquele mundo, de mudar um detalhe ou outro para ele ficar esteticamente agradável e fazer sentido com a história do que está sendo contado, do que quer ser contado ali. Eu criei um mapa da Noruega que o cliente ele queria que eu fizesse meio que lembrando a série Vikings. Então, uhum, beleza, essa era a única referência que eu tinha. Então eu fui lá, o meu material de referência não foi a série, foram mapas datados de 1800 e 1850 para eu poder criar o mapa em uhum, cima deles. Usei a região com o Google Maps e a estética do design das uhum, coisas era para relembrar aquele estilo meio medieval, digamos assim, uhum, né? Para fazer a referência a algo antigo. E toda a escrita do mapa foi feita em Furtak antigo, em uhum, runas, para poder ambientar. sim, A Rosa dos Ventos foi inspirada na lança de Odin, outros elementos da cultura também foram colocados no mapa, mas essa parte que é a criativa de criar em cima. O cliente me disse o que ele queria, mas eu podia criar algo em cima do que ele pediu, uhum, reforçar o desejo dele, torná-lo mais bonito, mais memorável do meu jeito. Isso me agrada muito sim, mais, porque eu posso colocar os detalhes necessários para uma região ficar bonita, contar uma história, trazer significado, ou uhum, eu posso simplificá-la de um modo que se faça verdadeiro aquele pensamento do menos é mais, mas porque sim, naquela obra deu para fazer isso, ou porque na outra exigiu mais, ou na outra sim. exigiu menos, sabe? Mas essa liberdade para criar em cima daquilo que o cliente deseja me é muito mais prazeroso. Sim, e mostra naturalmente a confiança do cliente no seu trabalho, né? Então, apesar de todos esses desafios, mas ao mesmo tempo, talvez até um pouco mais seguro, né? Porque o cara já confia, tipo assim, né? Igual o Marcelo no MP Neves colocou aqui, a melhor coisa é dar essa liberdade criativa pro Rafa, né? Então, acho que é muito pegando nesse ponto também. Aí ele até perguntou aqui, duas perguntas, né? Qual foi o trabalho mais divertido e o mais desafiador que você teve até o momento? Rapaz, ó, eu acho que o mais desafiador foi o daquele primeiro cliente. Sem sombra de dúvidas. Sim, Até é, hoje, até acho hoje, que nunca vai superar, né? nunca vai superar o aborrecimento que eu tive Sim. ali. Assim, não aborrecimento de ficar chateado, irritado, não. Mas era o tipo de coisa de. Quem me contratou foi a mulher da moldura, que foi contratada pela Ah, arquiteta, sim. que foi contratada pelo dono lá da fazenda, né? E, tipo, quando ele queria alguma coisa, passava para uma, que passava Ah, para sim. outra, que chegava em mim. Então, as É informações mais demoravam estressante, muito para né? criar. É. É mais estressante. Nesse sentido, só pela demora, porque eu preciso de uma informação X, eu preciso saber como é o terreno próximo da Uhum, fazenda. Demoravam-se 5, 6, 7 dias para se nossa, passar aquela informação, para quando eu sim. finalizar, passarem-se mais 5 Sim. dias e não.
tá bom. Essa era a única informação que eu tinha. Ou, não, pode ter um pouco mais de árvore. Nesse sentido, esse foi o trabalho mais desafiador. Mas, só por conta desse contato, mais desafiador, de técnica mesmo, ou técnica não, de responsabilidade, Sim. foi um mapa que eu fiz recentemente, que quando o dono, né, Felipe, ele entrou em contato comigo, eu fiquei boquiaberto com a história, que eu disse, não, vamos fazer esse mapa aí, nem se preocupe com preço, nem Uhum. nada não. Vamos fazer porque eu não se preocupe com preço, com prazo, com nada. Vamos fazer. Que era o mapa da história da família dele. Uhum. Que ele conseguiu voltar 17 gerações, Nu? Legal. lá por volta de 1600. Ele conseguiu resgatar a história da família e ele passou cerca de 2 anos para obter informações desse local aí mais longe que ele conseguiu Uhum. chegar, né, no histórico familiar. E ele chegou em 1600, mas a história da família, de terrenos e coisas do tipo, ele chegou a 1800 em uma Uhum. paróquia em Udine, na Itália, em uma vilazinha que tinha, sei lá, 300 habitantes, e tinha-se os registros de uma parte dos parentes dele, que um era padre do local e tinha um terreno, uma fazenda para Uhum. morar, terreno Sim. tanto para ele como para a paróquia, né? E tinha esse registro, esse documento ali, esse mapa de Uhum. 1800. E era, por mais que ele fosse um mapa simples, sabe? Só com um desenho de algumas árvores frutíferas, né? De um vinhedo que o padre tinha. Uhum. A responsabilidade de resgatar e recriar aquele mapa, para mim foi muito mais desafiador, porque tinha-se o, o apego ao tem que ser o mais fiel possível, Uhum. mas tinha também um pouco do não se preocupe se você fizer algo diferente, você também tem essa liberdade. Uhum. Mas o máximo que você puder preservar, preserve. O que não puder, você pode ajustar. Então, foi desafiador por conta dessa responsabilidade. De, pô, é um resgate. O cara passou 2 anos para conseguir essa informação. E eu não vou Uhum. pegar um mapa e simplesmente fazer ele do jeito que eu quero, porque do jeito que está lá é difícil de fazer. Não, eu fiz uma alteração pequenininha de nada, mas eu reproduzi como estava lá, Sim. porque era o resgate da família dele, porque era o resgate da história dele. Então esse para mim foi o mapa mais desafiador por conta desse impacto que tinha Sim. na história da família, sabe? Tecnicamente existem outros, o próprio Sim. mapa da Noruega, o mapa da Terra-média são muito mais desafiadores, mas esse, por conta dessa responsabilidade com a história da família, para mim ele foi muito mais desafiador e até prazeroso de finalizar e ver que Sim. o trabalho Uma, foi é feito, um foi alívio, uma realização, né? uma realização, um alívio por ter sido fiel, um alívio e um prazer por ter entregue algo que faz parte da família Sim. e fará parte por muito mais anos. Cara, que legal. E aí o mais divertido? O mais divertido, É, bicho. Ah, eu acho que foi o mapa de Silent Hill, legal. porque eu não gosto de terror. Eu não jogo terror, não assisto terror, Aham. nada, nada, nada. Resident Evil 3 para mim era divertido assistindo o meu irmão jogar quando eu era Uhum. novinho, sabe? Do jeito que eu não gosto, sabe? Então, eu quando me surgiu
essa oportunidade de fazer o mapa de Silent Hill, ele também me deu essa possibilidade de criar algo diferente do medievalista, Uhum. sabe? E eu vi algumas gameplays, um tanto meio que assistindo e não quero ver não, sabe? Assistindo Uhum. gameplays de jogos de PS1, mas ele foi muito divertido por isso, porque eu tive que procurar um pouco da história do jogo, eu tive que entender ele, eu tive que pesquisar sobre a mitologia de Silent Hill, e aí eu conversava com um amigo e com outro, e ia descobrindo mais detalhes sobre a história que faziam minha cabeça explodir, e por mais que eu não goste de terror, e jogo de terror, ter descoberto o que eu Uhum. descobri, fez minha cabeça explodir. Caraca, velho, eu nunca imaginei que poderia ter sido isso aqui, fazer parte da história do jogo. Então eu faço questão disso estar presente no mapa. Foi divertido por Uhum. essas descobertas do jogo e poder colocar como easter eggs dentro do próprio mapa, que Sim, só quem legal. jogou vai saber o que Vai que é. pegar a referência, né? Que legal. Ah, que massa. Aí eu tenho uma dúvida, né, Rafa, a questão da produção do papel. Você falou, né, das fibras, né, do tronco da bananeira, do bagaço da cana. Como que é, assim, são dejetos, né? Então, eu imagino que vocês pegam. E qual que é o processo de trabalhar essa matéria-prima? Quanto tempo demora? É fácil, não é? E as melhorias ao longo do tempo, né? Que eu imagino que de tempo em tempo você vai melhorando, né, o processo da produção. Como que é a criação do papel em si? Ela não mudou muito desde quando minha mãe começou. Foi mudando uma coisinha ou outra ali, a gente vendo o que que dava, sabe, uma coisa, perdão, uma coisa mínima que podia se corrigir e Sim, melhorava, sei lá, em algumas horas de trabalho, mas nada diferente, nada muito grandioso assim de mudança. sim. Porque o serviço é todo artesanal, todo, Uhum. exceto um liquidificador, é tudo feito à mão, tudo. Uhum. Desde a coleta, a gente pega mais ou menos ali uns 200 quilos de tronco de bananeira. Uhum. Ele, para quem não conhece, o tronco da bananeira, ele é como uma cebola. Ele tem várias camadas. Uhum. Então a gente tira essas camadas, bate todas elas na mão para a fibra ficar macia, depois corta e põe para cozinhar. Uhum. São cerca de 2 dias cozinhando, esfriando, lavando, clareando e lavando de novo, para só então a gente triturar num único processo não manual, que era um liquidificador, para Uhum. triturar a fibra. E depois a gente põe num tanque, onde a gente põe toda a fibra com a água e a baba do quiabo, que é para dar a liga. E ali a Uhum. gente mergulha a tela. A gente mergulha a tela Sim. para poder formar, né, a forma do papel. Sim. Depois a gente tira, escorre água, deixa secar e tal. Esse processo todo, assim, simplificado em menos de 1 minuto, duram 2 meses. É Da mesmo. coleta, da Então, essa coleta, coleta de 200 quilos, aí faz tudo de uma vez, em sim, todas as etapas de 2 meses. duram os 2 E, meses. e sai quanto, né? De 200 quilos de matéria-prima, você consegue quanto de material de trabalho? Ah, eu depende de momento, sabe? Porque nesse processo de limpeza da fibra, a gente tem que descartar uma ou outra. Sim. Então, nem sempre o tronco foi cortado do pé e a gente coletou. Às vezes, se a gente pega no mesmo dia, a gente não tem contato, né, da pessoa que está descartando. Uhum. Mas se a gente pega ali no mesmo dia e consegue processar na mesma semana, dá uma boa quantidade. Mas se a gente pegou aquele tronco que já levou um pouco de sol, um pouco de chuva, parte dele tem que ser descartado. Então, varia muito, sabe? Porque a gente pode coletar 200 quilos, mas nem sempre faz os 200 quilos Sim. de material. Então,
tem época que, como aconteceu agora, que eu fiz o mapa da Terra-média de 1,10 m por 60. Eu e minha mãe, a gente coletou e fez o papel há cerca de um ano. Até Hum. hoje eu ainda tenho esse material. Ah, entendi. Então é bem Já um volume bem. é um volume Sim. considerável, sabe? Ah, Mas tem a legal. ocasião de eu pegar 200 quilos, fazer todo esse preparado durante 2 meses e ele não durar 6 meses, 3 meses, Uhum. Depende porque da demanda, né? depende da Naturalmente. demanda e depende do material mesmo em si, porque é um tronco de uma árvore, ele vai apodrecer. Então, se eu Sim. pegar ele nesse processo de apodrecimento, eu não vou ter muito material, sabe? Quando eu pego ele Uhum. assim, novinho, recém-tirado, ele já dura muito mais tempo, sabe? Sim, Então, depende interessante. bastante. Eu não consigo dizer, na verdade, a quantidade exata de papel, porque a gente faz tamanhos diferentes, então não dá para Uhum. dizer, dá 30 disso, 50 daquilo, 20 daquele outro, porque sempre varia. Às vezes eu olho assim e digo, não, vamos fazer folhas grandes, mais dessa vez, ou não, Sim, vamos priorizar as folhas menores, que aí a gente, sei lá, vai captar um cliente para fazer casamento, tanto meu como para ela, sabe? Para minha sim. mãe. Minha mãe ainda é artista plástica e ainda cria, sabe? Então a gente Uhum. meio que trabalha em conjunto, tanto para mim como para ela. Ah, legal. Então tem várias formas, né? Vários tamanhos e, sei lá, tem possibilidade você consegue trabalhar cortes, alguma coisa assim, ou não? É o tamanho da forma, fica ruim se dividir. Porque você tem que meio que adivinhar a demanda, né? Assim, né? Não tem como você captar o cliente para depois fazer o papel, né? Por conta desse tempo. Sim, eu resolvi isso muito bem, limitando o tamanho dos mapas que eu faço, porque a Ah, gente não vende o sim. papel, nós não vendemos o papel. A gente usa nos nossos trabalhos, né? Eu, minha mãe, meu Sim. irmão, que também é artista, quando ele quer criar algo novo, a gente segue, família, tá ligado? Sem nenhum problema. Então, eu limitei o meu trabalho a fazer na dimensão que eu faço papel. Sim. Um mapa cabe direitinho naquelas folhas. Ah, o Então, cliente se escolhe o um tamanho cliente. um, 2, 3. Tem esses tamanhos para você Isso, escolher, né? isso. Legal. Agora, como aconteceu recentemente, tem um autor, ele é Matias Romano, ele vai lançar o livro dele digital, por agora, no fim de maio. E ele queria ter um mapa, um memorial, sabe? Eu Uhum. estou lançando meu livro e eu queria ter algo para me fazer lembrar desse grande acontecimento da minha vida. Sim. O mapa dele era quadrado, não é retangular. As dimensões das minhas folhas, elas são retangulares, né? 30 por 20, 40 por 30, 50 por 40 e 10 por Uhum. 60. Mas aí ele disse, tu tem como cortar, só a maior folha que eu tenho é essa. Eu posso diminuir, posso fazer 60 Uhum. por 60, 60 por 70, eu posso ajustar dentro dessa dimensão, de 1,60 Sim. m. Então tá certo. Eu quero um mapa de 60 por 60. E aí eu fiz o mapa, Uhum. tal. Ele mesmo tinha criado o mapa no Incarnate, ia lançar no livro, vai lançar no livro, e queria esse memorial. Ele me passou esse mapa para eu reproduzir no papel artesanal. Então, respondendo a sua pergunta, eu trabalho com os limites certos de todos Uhum. os mapas, e o ajuste que eu posso fazer é pegando uma folha grande e E cortando ela, diminuindo. Sim. diminuindo. Sim, sim, entendi. É, e hoje, né, a gente falou de alguns tipos, né, de trabalhos que você faz, mas se a gente pudesse dividir assim as demandas, é mais livro, é mapas com outras temáticas? Você tem mais ou menos uma ideia qual que é o nicho que as pessoas mais te procuram? 70, 30%. 70 decorativo, 30% mapas para livros. Ah, sim. Acho que a maior parte, acho não, né? Tenho certeza, a maior parte dos meus clientes hoje eles chegam com, com essa ideia. Eu estou em casa, eu quero decorar o meu quarto, o meu Sim. escritório, ou a minha sala, ou estou mudando de apartamento e quero
decorar com aquilo que eu gosto. Seja um mapa de sim. Silent Hill, seja um mapa de One Piece que eu vou fazer agora. Sim, legal, que Então, legal. a temática, eu acho que ela não importa tanto se é anime, se é de livro, Sim. se é de filme ou de série. O artesanal, ele tem esse objetivo aí da pessoa que quer decorar com aquilo que ela gosta, É a sabe? personalização extrema, né? É o máximo que você Isso, pode ter de algo personalizado que o serviço industrial não te oferece. É exatamente aquilo para todo mundo, né? Então, quem te isso. procura já quer algo naturalmente muito mais específico, né? Sim, E que vai dos sim, aspectos familiares, né? Que é o que você falou, alguns exemplos aqui, convites de casamento e mapas temáticos diversos, né? sim. Mas livros, né? Pegando mais do nosso nicho, assim, né? Mais da temática, né? Do nosso podcast. 30% parece pouco, mas se pegar separado pode ser uma representação grande, assim, né? E geralmente são mesmo de livros de fantasia, né? Ou tem outras temáticas Sim, também que te procuram. a maioria são de fantasia. Ó, tem um ano aproximadamente que eu trabalho com mapas para livros, né? O Marcelo, que está aqui, Sim. espero que ainda esteja conosco, é, foi o meu primeiro cliente, sabe? A primeira obra literária que eu tive o prazer de criar um mapa, sabe? E não foi Uhum. só um livro, foram 2 livros, mas foram 3 mapas. Ah, Tocinho. Tá aqui ainda. Um abraço, Marcelo. Foram 3 livros, né? Sim. Foram 3 mapas, na verdade, que eu tive a oportunidade de fazer. Uhum. Um prazer imenso, porque foi o primeiro trabalho que eu peguei. Quando os meninos da editora, né, da Virafolha, mandaram mensagem para mim perguntando se eu sabia fazer, eu disse que, claro, eu sabia fazer. Foi o meu primeiro Depois pensou, trabalho. né? Depois pensou Depois como eu fazer, né? pensei. Pô, depois foi que eu comprei até a mesa Uhum. digitalizadora, sabe? Legal. Peguei os serviços, fiz, e hoje, né, eu estou retornando agora com o Marcelo também, a editora Virafolha, para fazer os mapas dos contos de Nautora, que vai ser Uhum. lançado por Marcelo. E tanto refazendo um mapa, né, acrescentando alguns detalhes para o livro de contos, como também para os projetos futuros. Mas enfim, esses 30% parecem pouco, mas de um ano para cá foram cerca de 14 livros. Legal. Bom volume, né? Alguns lançados, outros não, sabe? Outros que ainda vão ser lançados, ou que foram Sim, interrompidos, enfim, mas esses 30% correspondem aí a cerca de 14 livros, sim, sabe? sim. Aqui ele falou aqui, ó. Conta de quando você sugeriu fazer um mapa em perspectiva isométrica. Conta essa história pra gente. Eu, eu era o meu segundo trabalho e ainda era com o Marcelo, né? O Sim. primeiro, oferecido, o primeiro livro era um mapa do continente inteiro. Ele era mais simples, mas era naquele estilo do de Tolkien, sabe? Uhum. Onde eu vejo somente a divisão dos países, as montanhas, árvores e tal. E numa perspectiva 2D. No Uhum. segundo livro, a gente tinha aquela ideia de, ó, vamos fazer algo diferente. Eu não sabia fazer e Uhum. sugeri fazer um mapa em 3D, sabe? Eu, Nossa, eu só você se sugeri, desafiou, né? eu me Aham. desafiei, eu sugeri e depois eu fiquei pensando por que eu fiz aquilo. Foi sugerindo se arrependendo, né? Quase que Sugeri, não me automaticamente. arrependendo. Porque, olha, o primeiro mapa eu já entreguei inseguro. Uhum. Eram os primeiros trabalhos que eu estavam fazendo e não era, sabe, qualquer coisa Sim. para qualquer um, sabe? Um mapa ia estar presente em um livro, quer fosse, falei com tanta confiança que a gente aceitou na hora. Eu falei que eu fazia, sabe?
O mapa, quer fosse lançado por um autor de forma independente, quer seja por uma editora, ia ser Uhum. lançado, ia estar na casa de muita gente. Então, era de uma responsabilidade muito grande, seja um Sim, mapa simples ou seja um mapa mais complexo. Então, quando eu sugeri, sabe, me desafiando, querendo fazer algo novo, botando para torar também para fazer meu nome, sabe? Porque eu preciso sim, reconhecer isso, eu tinha que fazer meu nome também, como tenho que fazer todo dia. Mas depois que foi aceito, depois que eu fiz o primeiro mapa, que eu tive que começar o segundo, eu fiquei quebrando a cabeça como é que eu ia fazer isso, porque tinham elementos novos no mapa. Ele hum, não somente era isométrico, ele tinha coisas novas da mitologia do livro. Eu não podia uhum, somente fazer uma montanha bonitinha em sim, perspectiva, uma árvore, uma floresta lá em perspectiva, morro, não. Tinham castelos, cada castelo tinha sua personalidade, tinha sua construção formada por um povo que tinha uma história e como construiu aquilo. Isso não me foi passado, né? Toda essa informação não me foi passada, mas eu tinha essa consciência de que não é somente um castelo, não é somente uma casinha que eu vou colocar ali para ficar bonitinho, em perspectiva. Não, aquilo ali faz parte da história e mais uma vez vai ser uhum, lançado num sim, livro e vai estar na casa de 10, 20, 50, 100, 300, 1000 pessoas. Eu tenho que ter responsabilidade com o trabalho. Então, quando eu olhei tudo isso, eu me assustei com a sugestão que eu tinha dado, sim, mas deu fui certo. lá e fiz. Eu Uhum. aprendi com minha mãe e com um amigo saudoso que já faleceu que eu dei a minha palavra, eu vou seguir a minha palavra. Sim, sim, interessante. Esse ponto que você falou da questão do livro, nesse caso, né, do Marcelo, que você não faz um só, você faz das cópias que estavam ali previstas, né? Então, muito mais pessoas vão conhecer seu trabalho. É diferente de Sim, você pegar um cliente que ele vai colocar na parede da sala dele, que é uma pessoa só que está ali, mas a distribuição ela é muito maior, né, com o trabalho de um livro, né? É um ponto sim, interessante. sim. E é até gratificante quando você vai ver um review da galera falando sobre os livros, pega o livro e diz assim, ai, e o livro tem um mapa. A pessoa olha, eu olho aquilo e diz, caramba, velho, É que o acaba leitor que é também gostou do surpreendente, meu né? trabalho. É surpreendente para o leitor, porque por mais que ele tenha, né, no caso do Marcelo, né, tem um catarse, né, e vê lá como com bônus e tudo, pessoa que consome fantasia sabe disso, mas quando pega o que você falou, a surpresa de tocar, né, de ver sem a tela do celular o mapa, é uma experiência única, né? Eu acho que isso é bem legal. Aí eu sei, né, Rafa, que não vai dar para a gente ver da melhor forma possível, mas você consegue mostrar aqui algum dos mapas, só para a gente colocar aqui, vou até aumentar você aqui na tela. Um Você consegue. artesanal, É, o que pronto, você escolher. vou me levantar aqui para pegar. Tá. Tem esse aqui que é recente, que é o meu mais novo xodó. Deixa eu Oh, ver. que legal. Que é o mapa de Hogwarts. Nem sei falar direito. Ah, que massa, cara. Que Passei legal. esses 3 anos, eu não me sentia confiante. Deixa eu aproximar aqui. Para reproduzir, né? Eu não me Nossa, sentia beleza. confiante para reproduzir o mapa, sabe? Uhum. E reproduzir o mapa do Maroto também era uma parada muito difícil, porque o mapa do Maroto é todo escrito. Ah, entendi. E aí eu ficava, pô, eu não vou conseguir fazer. Eu passei 3 anos, tinha gente pedindo, faz, 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 faz. Agora eu me senti confortável para fazer. E num dia desses aí que eu tava estressado, eu tava 2 meses trabalhando no único mapa.
como artista acaba cansando visualmente. Sim. Eu acordei de supetão e disse, não, vou fazer esse mapa de Hoje Harry vai, Potter. né? Hoje vai. E eu sentei pela manhã na mesa e terminei o mapa no mesmo dia de noite, 11 horas, 11 e Ó. meia da noite. Mas fiz o mapa, terminei. Sim, No mas outro dia, concluiu, né? no outro dia eu só fiz um ajustamento. Deixa eu apagar aqui que está muito escuro, fortalecer aqui que está Uhum. muito claro, pronto. Só os Finalizei o detalhes. mapa. E eu tomei a liberdade de pegar um outro aqui, que também não me resumo somente aos mapas, que é a parte escrita, que eu curto também. Isso daqui é a litania contra o Hum, medo de Duna. Eu comecei a desenvolver o legal. mapa de Duna também, mas aí eu Aham, dei uma pausa, o mapa de Arrax, né? sim. E eu ia lançar junto com esse texto. E vou, né? Uhum. Mas eu já criei isso aqui para eu pelo menos me instigar. É uma frase que eu acho muito bonito, né? A Litania contra o Medo é um texto que eu acho muito bonito. Hum, E eu vou, quando eu conseguir fazer o mapa de Arrax, lançar tudo sim. junto, fazer aquele mega sorteio e tal. Enfim, são dois xodós aqui que eu tenho Não, cara, recentes. bem legal. E aí me veio uma dúvida, é que você pegou dois exemplos bem da cultura muito pop, né? Harry Potter, Duna, também tem o universo da Terra-média. Tem pedidos assim, padrões, e você pensa ou você faz, vamos supor, esse mapa de Hogwarts. Se você replicar ele e vender, vai vender dessa exata forma, né? Você pensa nisso também, tem essa demanda, enfim, é um tipo de produto, né? Tipo, eu tenho, sei lá, esse mapa de Hobbit, ó, de Hogwarts, e é ele que você vai sempre vender. Tem esse trabalho meio que, como que eu posso falar? Padrão, entre aspas, né? Que não requer personalização 100%. Você criou ali, tá fechado e só reproduz ele para vender. Tem esse formato também de Sim, comercialização? tem. Ah, acho que a maior parcela dos meus clientes e seguidores são fãs da Terra-média. Uhum. Então, muitos deles, a maioria, tirando apenas três que pediram para eu criar um mapa diferente da Sim. Terra-média. Tirando esses três, a maioria dos meus clientes e seguidores, eles pedem o mapa da Terra-média apresentado no filme de Peter Jackson. Tipo Aquele que assim, é o da sim. introdução, sabe? Então, Aham. nesses 3 anos, eu fiz muito e ainda faço aquele mapa. Uhum. Sim. Eu não faço exatamente igual porque eu estou sempre mudando uma coisa ou outra, para Sim, é não sempre ser. manual, né? É sempre manual. Não, mas não somente porque é manual e não tem como de fato ser parecido, mas porque realmente eu mudo o formato de algumas coisas. Eu tenho aquele mapa como base, mas o Uhum. formato das montanhas, o formato das sombras, as É. sombras das coisas que eu faço diferente. É algo que ninguém percebe, Sim. mas eu, como Vo- artesão, como É, artista, eu gosto de mexer nesses pequenos detalhes. sim. Então, eu faço essas pequenas mudanças. Eu deixo fiel com toda a Uhum. essência, mas vou mudando uma coisinha ou outra que não é muito bem perceptível para nenhum mapa ser exatamente igual. Sim, sim. Mas acaba que de qualquer forma fica mais fácil, né? Porque você já criou. Eu acho que o processo de imaginar, de estudo que a gente falou, talvez seja, talvez, às vezes até mais longo que a criação em si. Mas como são Sim. reproduções que você já fez várias vezes, é mais. Sim. É quase Ó, fazer olho fechado, né? eu acho que não, foi conversando com outra pessoa que estava fazendo orçamento comigo. Eu falei, ó, não, se for para reproduzir vários mapas, não se preocupe não, que minha mãe e meu irmão são artistas, eles me ajudam, como já me ajudaram, fazendo mapas da Terra-média. Uhum, Eu fiz esse mapa da Terra-média por tanto tempo, mesmo 3 anos sendo pouco tempo, que uhum, quando eles faziam para me ajudar, eu dizia, tá errado aqui, tá faltando isso, tá faltando aquilo, porque eu já estava acostumado já a passar um certo tempo reproduzindo esse mapa. Então, hoje, entendi. quando eu fui refazer o mapa da Terra-média, um novo design para mim, para depois eu replicar, eu estava criando e pensando, tá faltando alguma coisa.
eu acho que é um nome que está faltando aqui. Deve ser o nome de um rio. Não, deve ser o nome de uma floresta, porque foram tantos anos, ou foram 2, 3 anos, fazendo o mesmo mapa, mesmo sendo uma réplica, que a gente se acostuma, sabe? O Sim, mapa eu entra na passava repetição e isso, vai. memoriza. E assim, às vezes de mapa para mapa, você vai perdendo um detalhe ou outro. Aí quando você comparar o primeiro do último, você vê várias diferenças, né? Uhum. Interessante. Eu até tenho, não comigo, mas eu tenho o contato da primeira pessoa que comprou um mapa da Terra-média. Acho que sem sombra de dúvida, se eu pegasse aquele mapa de 2019 e comparasse com hoje, eu ia ver algo, uma diferença gritante entre Sim. eles. E entra também a parte do desenvolvimento seu, né? Tipo, constantemente você tem melhorado, né? Você vai Sim, crescendo profissionalmente, então você como artista, como criador, você consegue ver essa diferença. Igual quem é desenhista, ilustrador, vê a diferença, né, de um desenho 2 anos atrás e de hoje, né? A gente vê muita evolução. E por último, Rafa, até para a gente fechar, a gente chegou na nossa 1 hora, eu fiquei curioso do qual que é a tinta, qual que é o material do pigmento que você usa? esse papel, ele é um pouco trabalhoso, não somente para produzir, mas para utilizar. Sim. A gente não usa qualquer cola nele quando precisa colar em algum local. A gente não pode usar qualquer tinta também, porque a tinta vai absorver a umidade e no papel vai reagir de uma forma diferente. Então, hoje, exclusivamente, o papel só aceita nanquim. Uhum. Só nanquim Então, mesmo, né? só nanquim, só nanquim. Uhum. Por mais que, assim, ou alguém com muita paciência usando aquarela, porque o Uhum. papel ele é muito poroso, então qualquer Sim. gotinha que você pega ali com a Ela aquarela espalha bastante, né? espalha bastante. Tanto que tem um artista aqui em João Pessoa que é especialista em aquarela e ele desistiu de trabalhar no papel porque Aham. não é Não dá. fácil. Você não consegue imprimir detalhes, né? Fica mais Isso. complicado, né? E, Uhum. e outras tintas ela reage, porque eu fiz um mapa que eu usei uma tinta à base de álcool. Quando Uhum. o cliente botou na parede, a parede era fria, absorveu Ah, a umidade e o desenho estourou todinho. A tinta espalhou, uhum. depois a tinta mofou em cima da folha e pô, tive que refazer o mapa todo, sem Sim. só preto e branco, né? O preto Uhum. e a tonalidade do papel, mas não pude usar mais nenhuma outra cor, porque senão ia ocorrer isso de novo. Por mais Uhum. que tenham nanquins coloridas, né, a tinta nanquim colorida, eu acho que o preto ele fica melhor destacado nesse papel. Acho Dá que um não contraste legal, dá um né? O contraste rolê. legal. E aí é com as canetas mesmo, né? Sim, sim. Caneta. Eu tenho aqui, eu uso essa menina Uhum. aqui. Eu usava com ponta, sabe? Mas aí eu decidi usar ela com a ponta estilo brush, estilo Sim. Tipo um pincel, né? pincelzinho, né? Uhum, sei. Isso. Porque tanto eu vou conseguir fazer aqueles detalhes minuciosos que eu amo fazer, que é o cotocozinho da árvore Sim. no meio Sim. da floresta, em chamas, sabe, toda destruída. Eu consigo fazer esses detalhezinhos pequenininhos, como eu consigo fazer preenchimento. Eu Uhum. usava com outras pontas, né, 0.03, 0.1, 1 e tal, mas a tinta não saía muito bem da caneta, né? O papel ele não absorvia, não puxava essa tinta e em um momento ou outro a ponta sempre quebrava, porque o Uhum. papel por ser texturizado, ele acaba tendo ali atrito na ponta do lápis e ele acaba Sim. numa hora ou outra acaba forçando e quebrando. Então, eu já perdi muito material no início, né? Muita Uhum. caneta boa, em estado bom no início, por conta disso. O papel é texturizado, cheio de relevo e tal. E aí eu optei pela brush. Então, eu trabalho unicamente
com ela. Com a caneta. Ah, que legal. Rafa, obrigado. Acho que foi um papo super legal, aprendi bastante. Bem curioso, muito, cara, muito interessante mesmo o seu trabalho. E ele enriquece de uma forma impressionante, né, a literatura, né? Por mais seja um pouco mais nichado para literatura fantástica e tudo mais, mas eu acho que é bem interessante. Eu acho que enriquece cada vez mais não só a literatura, mas o nosso trabalho dos artistas nacionais. Eu acho que é uma forma de valoração bem interessante também. Então, obrigado, obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado também desse nosso papo. Ô, bicho, que é isso? Acho que foi muito bom, de verdade. Eu me senti bem à vontade, eu estava nervoso no início, Aham. eu sempre fico. Eu me senti muito à vontade, sabe, para falar o que eu penso, né? Mostrar um pouco da minha história, do meu trabalho. E eu agradeço muito por ser esse cara, pô, super gente fina, um bom Obrigado, anfitrião que igualmente. soube receber, Aham. e por também me dar essa oportunidade, sabe, de chegar a tantos outros ouvintes, novas Uhum. pessoas, sabe? Eu agradeço mesmo. Cara, obrigado, é recíproco e essa é a ideia, né? Um dos objetivos do Pode Ler e Escrever é isso, né? A gente promover as pessoas que estão aqui, fazer contatos, laços, porque no final todo mundo sai ganhando, né? Então, obrigado, obrigado, o pessoal que passou aqui no chat, principalmente o Marcelo, né? Ele que é um cliente fiel, fez questão de participar. Então, só aqueles recadinhos finais, né? A live vai estar disponível durante 60 dias na Twitch. Eu vou subir no YouTube para ficar de forma definitiva e nas plataformas de áudio também. Então, qualquer lugar que você quiser, você consegue assistir ou nos escutar. Então, novamente, obrigado, Rafa. Boa noite, um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau, até.